Olá, o objetivo desse vídeo é apresentar a caixa de entradas do Zurmo CRM. Bom, caixa de entradas, o objetivo dela é apresentar qualquer conversa, missão ou notificação que o seu usuário venha receber. Tá? Então, o que isso significa? Basicamente, toda conversa ou missão que o seu usuário receber, você vai receber uma notificação a respeito desse evento. Tá? Então, quando você entra na caixa de entradas, você tem basicamente uma visão combinada, que por padrão é o que é como entra, né? Então você tem tudo, você visualiza tudo, ou seja, você visualiza todas as suas conversas, missões e notificações. Você pode, verifica que você tem quatro caixas de entrada, 4 mensagens. Você tem uma conversa, uma missão e 2 notificações. Bom, notificações, se você clicar em notificações, você irá visualizar somente as notificações, tá, que você tem. Então você tem uma notificação de uma conversa, uma notificação de uma nova missão. Tá? Uma vez que você viu a notificação, você pode, por exemplo, excluir, remover todas essas notificações, ou você pode simplesmente marcá-las como lida, né? Marcar todas como lida, não tem nenhum problema, né? Ou excluir. Você verifica que você agora ficou com o número 0 aqui, porque elas já foram lidas, tá certo? Se você então entrar em conversas, você tem uma nova conversa. Aqui você ganhou um emblema, né, por estar usando, a questão da gamificação no Zurmo. Então você tem uma nova conversa, e é uma conversa, né, reunião sobre um novo produto para o cliente. Quando você clica aqui, você tem uma conversa. Quem iniciou essa conversa foi esse usuário, né, que quis conversar com você em particular, sem usar o e-mail. Então ele abriu uma nova conversa, vinculou uma conta, vinculou uma oportunidade e colocou, né, você como participante dessa conversa. Tá? Você pode adicionar um comentário. Tá? Ou você pode adicionar um arquivo a essa conversa, né? Então você adiciona um arquivo a essa conversa. Você põe um comentário, clica no botão comentário, então você tem. Quando você faz isso, esse usuário, ele recebe uma notificação falando que houve um novo comentário a uma conversa que ele está participando. Tá certo? Então, clicando em conversa aqui, você volta, a conversa agora está marcada. E aí, como é que você faz para criar uma nova conversa? Simplesmente coloca o mouse sobre a seta aqui, vai aparecer a opção criar conversa. Você determina um assunto, põe uma descrição, né? Você pode adicionar outras pessoas, né? Então, ou seja, você somente colocando as primeiras letras você consegue adicionar quantos usuários. São usuários que você adiciona aqui, tá? E não contatos ou leads, tá? Para você adicionar um registro, você tem esse botão mais detalhes, você clica, ele vai aparecer algumas opções, irão surgir algumas opções, como por exemplo adicionar um arquivo ou vincular uma conta, tá? Ou uma oportunidade. Então eu clico no mais aqui no botão, eu tenho várias contas, eu adiciono a conta que eu quero e salvo. Com isso eu crio uma nova conversa. Novamente, a gamificação faz com que de tempos em tempos, ou conforme a interação que eu tenha com o Zurmo, eu ganhe emblemas, ganhe moedas, ganhe pontuações. Tá? Vou falar sobre gamificação num próximo vídeo para um entendimento melhor aí sobre o que isso significa. Então, eu tenho uma conversa e agora esses participantes da conversa, esses 2 usuários aqui, eles podem adicionar comentários na conversa e fazer um bate-papo em cima disso, tá? Em cima do assunto da conversa, ok? O mesmo objetivo, claro, da conversa, não preciso falar, mas é mais para evitar o uso de e-mail, né? O e-mail é uma coisa que depois a pessoa perde, não se tem histórico do que se conversou e assim por diante. Lá aqui no Zurmo você mantém um histórico de tudo o que foi conversado. Fica muito mais prático. E em algum momento você pode finalizar aquela conversa, colocar como encerrada a conversa. Tá? Então a conversa foi alterada para encerrada e
não se pode mais acrescentar coisas na conversa, tá? Não se pode mais acrescentar textos na conversa, né? Então você tem conversas que você criou, conversas que você está participando e conversas que foram encerradas, certo? Missões. Bom, uma missão é uma tarefa que alguém coloca para o grupo de usuários e qualquer um pode fazer aquela missão, né? Pegar aquela missão para si e executar aquela missão. Tá? Na parte da administração, o usuário administrador consegue definir que grupos. Se você organizar os seus usuários por grupos, você consegue depois definir grupos que têm a permissão de criar missões e grupos que não têm permissão de criar missões. Tá? Isso para evitar que qualquer um possa criar missões, por exemplo, se isso for o caso. Né? Então você tem uma missão. Então essa missão ela tem uma descrição, uma recompensa, né, e um tempo para ser executada. Quando a pessoa, o usuário que clica em começar, ele pega essa missão para si e tem que executar essa missão. Tá? Isso aqui, a missão, ela está relacionada com o conceito de gamificação, com o conceito de você oferecer recompensas na execução de uma tarefa e assim por diante. Tá? Não tem como você criar uma missão específica para um usuário. Uma missão é sempre dada para todos os usuários que usam o Zurmo. Tá? Criar uma missão é o mesmo procedimento da conversa, ou seja, você coloca o mouse sobre a seta, clica em criar missão, você tem uma descrição, né? Descrição da missão, que na verdade é um objetivo da missão. Você tem qual uma recompensa. E você tem um prazo final aqui, onde você simplesmente seleciona a data, seleciona uma hora e clica em feito. Você tem a opção de mais detalhes, basicamente para você adicionar arquivos, tá? E clica em salvar. Com isso você tem uma nova missão criada. Um usuário que pegar essa missão, que aceitar essa missão, ele depois vai ganhar essa recompensa que foi prometida, né? E aquela missão passa a ser só daquele usuário. O usuário que pega aquela missão, que começa uma missão, a missão é só dele e ele tem que terminar, tá? De um jeito ou de outro. Ok? Então, só para demonstrar isso aqui rapidamente. Então, eu tenho uma missão aqui, captar novos clientes. Se eu começar essa missão passa a ser minha, né? Uma missão minha, tá vendo? Então, eu coloco alguns comentários, posso adicionar arquivos, tá certo? Então eu tenho uma missão. As notificações, como eu disse, eu já expliquei. Dentro de cada uma desses módulos, né, dessas opções, conversa, eu tenho um conjunto de opções aqui que muda, tá? Então, dentro de missões, eu tenho outras opções e notificações, eu tenho outras opções, ok? Normalmente a gente trabalha em combinado para poder visualizar tudo e ficar mais fácil o gerenciamento da caixa de entrada. Tá? A caixa de entrada, a grosso modo, é como se fosse e-mails, mas na verdade eles ficam concentrados num único lugar, muito mais fácil para gerenciar. Bom, ficamos por aqui nesse vídeo e espero que essas informações sejam úteis para você. Até o nosso próximo vídeo.